Boa noite. Ou boa tarde, né? Porque ainda tem sol lá fora. Tivemos a mudança de horário. Como sempre, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vou começar perguntando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito, né? Que tá lá em Gálatas 5. Mas eu vou começar perguntando uma coisinha para vocês. Qual é a visão da aliança bíblica? Qual que é o nosso foco? O que a gente busca? Muito bem, ser semelhante a Cristo. Muito bem, então todos estamos unidos no mesmo propósito, certo? Mas como é que a gente pode ser semelhante a Cristo? A gente vem estudando todo esse tempo, né, durante esse ano, essa questão de ser semelhante a Cristo. A gente tem trabalhado em cima disso. A gente tem buscado formas de entender o que é ser semelhante a Cristo. Mas será que é possível nós, que somos falhos, que somos pecadores, sermos semelhante a Cristo mesmo? Sendo que Cristo é totalmente diferente da nossa natureza. Será que é possível? Deus nos deu uma forma de ter essa possibilidade. Mas antes eu quero convidar vocês a fechar os olhos e orar. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, te agradeço, Senhor, por esse dia e também por esse momento, Senhor, que nós podemos nos reunir como igreja. Que nesse momento, Senhor, Tu possa falar aos nossos corações o que Tu tem para nós hoje, Deus. Que a gente possa entender a Tua vontade. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. De fato, então, é muito difícil para nós sermos semelhantes a Cristo e buscarmos isso por nossa própria conta. Mas só que Deus, Ele nos enviou um cara chamado Espírito Santo, que é o Consolador, né? A Bíblia fala que é o Consolador. E Ele foi enviado para viver em nós e nos auxiliar nessa busca de ser semelhante a Cristo. Mas para isso, nós precisamos cultivar o fruto do Espírito Santo. Então vamos abrir lá em Gálatas 5. O fruto do Espírito Santo é falado do 22 e 23, mas nós vamos ler do 19 até o 25. Então Gálatas 5, versículos 19 até o versículo 25. Quem quiser anotar os versículos, porque a gente vai ver muitos versículos hoje. Assim, bastante. Nós vamos passar por diversos versículos para poder entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Então, se quiser anotar, para ler depois em casa, alguns, né, que a gente vai realmente ver vários versículos e alguns, inclusive, eu não vou parar para ler. Então, é bom anotar. Vamos lá, então. Gálatas 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. No capítulo 5 de Gálatas, Paulo ele ensina aos Gálatas que eles não deveriam ficar sujeitos à escravidão da lei. Então a gente tem um contexto do uns aos outros. Paulo ele vai falar muito da questão do relacionamento. E nessa questão do relacionamento, Paulo ele começa a falar, nesse capítulo 5, a gente não leu todo, né? Mas ele começa a falar sobre essa questão da escravidão da lei contra a liberdade da lei. Porque ele começa dizendo lá atrás, se vocês lerem em casa depois, que o que importa mesmo não é a gente ficar seguindo a lei, porque a lei não mudava as pessoas. Mas o que importava realmente era eles, no caso, né? Estava falando com eles, era eles terem fé. E essa fé ser expressada através do amor. Era isso que importava. Só que ele também dizia que que eles não podiam usar essa liberdade para se escravizar novamente por seus desejos e paixões da sua carne. O que eles precisavam fazer é servir uns aos outros em amor. Então, é nesse contexto que Paulo fala sobre essa questão das obras da carne e do fruto do Espírito. E eu entendo assim que quando Paulo começa a falar nesse capítulo sobre essas coisas, ele deixa claro que o ponto-chave é o amor. E depois Paulo vem ali e fala sobre essa questão das obras da carne, né, sobre toda essa lista,
de coisas que eles deveriam ficar longe, e depois vem o fruto do Espírito. E quando Paulo fala sobre fruto, eu entendo que ele não está querendo dizer, é mais uma listinha de regras aqui que vocês têm que seguir. Então tá, agora vocês estão livres da lei, mas aqui eu tenho várias outras leis para vocês. Não, não é isso. Ele está falando de um fruto. Um fruto não é uma coisa que a gente tem que mudar de uma hora para outra. Se a gente for comparar com uma árvore, um fruto ele leva tempo para crescer numa árvore. Não é mais ou menos assim, por exemplo, bom, agora aquela árvore vai ter frutos e aparece. Né? Demora um tempo. Aquele fruto ele precisa se desenvolver, ele precisa crescer. E da mesma forma na nossa vida é assim. O fruto do Espírito ele vai se desenvolvendo no nosso caráter. Então Paulo ele não está falando sobre uma coisa milagrosa que quando a gente passa pelo processo de conversão, o Espírito Santo habita em nós e nossa, agora nós somos outras pessoas. Não, Paulo ele está falando sobre caráter. E esse caráter ele vai sendo aprimorado conforme a gente deixa o Espírito Santo agir em nossa vida. Só que para que uma árvore e o fruto ele cresça, para que o fruto em uma árvore cresça saudavelmente, ele precisa de uma base. Né? Se a gente for olhar uma árvore, para que o fruto possa crescer com qualidade, a gente precisa cuidar lá de baixo, lá do solo, das raízes. Né? Nós precisamos certificar que a árvore é bem regada, que o solo está bem fertilizado. Então tudo vem lá de baixo. Se a gente tirar o fruto de uma árvore sem que ele esteja maduro, o que vai acontecer com o fruto? Ele vai continuar crescendo bonito? Ele não vai ter de onde tirar os seus nutrientes. É a árvore que dá os nutrientes para ele. E de onde é que vem os nutrientes da árvore? Vem do solo. Assim como nós também precisamos de uma base. E a nossa base é a palavra. É na palavra de Deus, na Bíblia, em que o cristão apoia todo o seu caráter. Porque é na Bíblia que nós temos a palavra de Deus e é na Bíblia que a gente tem o exemplo de Cristo, a gente consegue entender o que Cristo fez por nós. Por isso que a gente precisa, como cristão, nos reunir, como a gente está aqui reunido hoje, aprendendo da palavra. Nós precisamos nos reunir em grupos para estudar a Bíblia, como a gente faz no Célula. A gente tem que estudar também em casa. A gente tem que buscar a Deus. Então, por isso que esses 9 atributos que Paulo cita em Gálatas, eles estão na Bíblia e são importantes para nós. Mas antes de falar desses 9 atributos, eu quero comentar 3 pontos que ele fala nesses versículos que a gente leu. O primeiro é que ele fala, logo depois de falar do fruto do Espírito, ele diz, contra essas coisas não há lei. Como eu já comentei antes, Paulo não está falando de uma nova lista de regras. Ele está falando sobre caráter. Ele está falando sobre aquilo que vai ser desenvolvido no cristão através do agir do Espírito Santo. O segundo ponto é que ele fala que os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Ou seja, o cristão, no momento que ele passa pelo processo de conversão e Jesus habita nele, vem o Espírito Santo habitar nele, ele tem que começar a dizer não para algumas coisas. Algumas coisas que ele fazia, ele tem que começar a dizer não. Alguns lugares que ele frequentava, ele tem que começar a dizer não. Ele tem que dizer não para algumas coisas que ele falava. Alguns relacionamentos ele tem que dizer não. Ele também tem que dizer não para algumas atitudes, alguns comportamentos. Algumas posturas ele não deve ter. Só que isso não é se isolar do mundo. Às vezes as pessoas pensam, tu tem que deixar de ser quem tu é. Não, não é deixar de ser quem tu é. Mas tu precisa de disciplina na tua vida. Tu tem que saber diferenciar o que é a vontade de Deus e o que vai contra a vontade de Deus. E isso tem a ver com o caráter. Para cultivar o Espírito Santo em nossa vida, nós precisamos negar a nossa carne. Negar a nós mesmos. E o terceiro ponto, ele diz, se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, se a gente diz que a gente é cristão, a gente precisa fazer jus àquilo que a gente está dizendo que a gente é. Então, se a gente diz que a gente vive pelo Espírito, a gente tem que andar da mesma forma. E isso eu também entendo que é algo que não tem um objetivo final. Por exemplo, daqui 5 anos eu consegui atingir, beleza, agora atingir essa plenitude e agora eu não preciso mais avançar, eu vou parar. Não, acredito que a gente tem que andar sempre. E sempre buscando aprimorar esse relacionamento com Deus. Então vamos dar uma olhada nesses itens que Paulo fala, que é o fruto do Espírito, para a gente entender cada um. E eu quero pedir para vocês aproveitarem esse momento para refletir na vida de vocês, durante cada um desses pontos que Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Eu digo isso porque quando eu estava estudando para montar essa mensagem, eu comecei a analisar cada um desses pontos
e na minha vida, e eu percebi que o meu fruto, o fruto do Espírito Santo na minha vida não está muito bem cultivado. Ele não está crescendo bonito como deveria ser. Então reflita também na sua vida para entender se o fruto na tua vida também está crescendo, ou se está deixando de regar, ou se está deixando o Espírito Santo de lado, querendo viver a tua vida sozinho. Então vamos a eles. O primeiro é o amor. Em Gálatas 5,14, Paulo, ele comenta, está no mesmo capítulo que a gente leu, né? Que a lei, ela se resume em amar o próximo. É isso que a lei se resume. E de fato, o próprio Cristo disse isso. Se a gente olhar em Mateus 22, 37 ao 40, quando Jesus é questionado qual que era o maior mandamento, ele responde que tinham dois, amar a Deus e amar ao próximo. Só que Paulo, como eu disse, ele está falando de relacionamento. Ele está falando do relacionamento uns aos outros. Obviamente a gente tem que amar a Deus. Mas ele cita que a lei se resume em amar o próximo. Porque ele está falando nesse contexto. Então, amar ao próximo é resultado do fruto do Espírito Santo. Desse relacionamento uns aos outros. E, inclusive, o amor ele é uma evidência de Deus em nossas vidas. Se a gente pular lá para o 1 João, a gente tem 3 trechos de 1 João que demonstra que o amor realmente ele é uma evidência de Deus em nossas vidas. Por exemplo, o capítulo 3, versículo 14, diz que nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem já teve abismo ligado sabe muito bem que essa morte é aquela morte espiritual. Então nós sabemos que nós estamos com Deus e nós realmente somos salvos porque nós amamos uns aos outros. É uma evidência de Deus fazendo o trabalho dele em nossa vida. No versículo 12 do capítulo 4, ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Então o nosso amor é porque Deus está em nós. E o amor dele é aperfeiçoado em nós. Também, além disso, quando a gente pratica esse amor entre nós, o amor de Deus ele pode ser visto no corpo, na igreja. Ele pode ser visto através de nós. Jesus Cristo pode ser visto através de nós. E ele diz mais, no versículo 20 do capítulo 4, ele diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O mundo ele deveria ser capaz de olhar para nós, para todos nós aqui, e ver Cristo em nós, por causa do nosso amor uns aos outros. Não tem acontecido isso ultimamente, né? Se a gente olhar ligar a TV, olhar as notícias, a gente tem percebido que os cristãos eles têm feito muitas coisas contrárias ao amor, né? A gente tem visto os cristãos segregando pessoas, distribuindo ódio, intriga, brigando em volta por aí. A gente tem visto cristão contra, até mesmo já ouvi falar, aqui na nossa cidade mesmo, cristão dizendo que o pessoal que está vindo de fora, os haitianos e tal, esses caras não merecem estar aqui. Já vi cristão falando mal de muçulmano, porque eles não merecem, eles têm mais é que ficar naquela guerra que eles estão lá, eles não merecem o nosso amor. Será que é desse amor que João está falando? O amor que Jesus fala? Eu acho que não, né? E se 1 João não é suficiente, lá no Evangelho de João, Jesus diz, em João 15, 12, o meu mandamento é esse, amem uns aos outros assim como eu os amei. Sabe de que amor que Jesus está falando? Se vocês derem uma olhada no amor de Cristo em Romanos 5,8, Romanos 5,8 vai dizer que Cristo morreu por nós ainda quando éramos pecadores. É esse o amor de Cristo. Ele morreu por nós. E Cristo pede para que a gente ame ao próximo assim como Ele nos amou. Esse amor vai nos ajudar a ser semelhantes a Cristo. A gente cultivar o fruto do Espírito Santo em nossa vida vai nos ajudar a ser semelhantes a Cristo. Vamos para o segundo, a alegria. O que te traz alegria? O que te faz alegre? Eu tentei levantar algumas opções. A alegria, ela é relacional. Quando a gente vê nossos amigos, a gente fica alegre. Quando a gente se junta, a gente faz alguma coisa juntos, a gente fica alegre. A gente vai para célula, né? A gente fica alegre também. Então ela tem a ver com relacionamento. E eu até achei um exemplo na Bíblia, quando Paulo, lá em Romanos, está falando com os gentios. E ele fala aos gentios, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele, com o povo de Deus.
Louvem o Senhor todos vocês, gentios. Cantem louvores a Ele, todos os povos. Sabe por que Paulo estava dizendo para eles ficarem alegres? Para quem não conhece muito bem Romanos, Romanos é uma carta que Paulo escreveu a Roma, onde estava acontecendo muitas coisas complicadas lá. Lá a gente tinha judeus e tinha gentios. Gentios são os que não são judeus. Então nós tínhamos judeus e o resto, né? Porque os judeus tratavam os gentios dessa forma. E nós tínhamos esses dois, digamos assim, extremos, e Paulo estava escrevendo para eles dizendo, olha, Jesus morreu pelos gentios também. E eles tinham alguns problemas com a lei, né? Esses dois partidos, vamos dizer assim. E Paulo estava tentando amenizar aquela situação. E Paulo, nesse momento, ele diz assim, olha, gentios, vocês têm que ficar alegres, porque antes o povo de Deus eram só os judeus, mas através de Cristo, o povo de Deus é vocês também. Vocês podem fazer parte dessa família. Vocês podem se relacionar, então vocês têm que ficar alegres, porque vocês podem se relacionar com o povo de Deus e vocês serão considerados povo de Deus também. Então a alegria, ela tem muito a ver com o relacionamento também. Nós ficamos alegres quando a gente se relaciona. Ela também tem a ver com celebração. A gente fica alegre quando a gente recebe uma boa notícia, né? Recebe, sei lá, na faculdade recebe uma nota boa, ou o chefe dá uma promoção. A gente fica alegre celebrando. E eu não preciso nem pegar exemplo de versículo na Bíblia, porque o próprio Evangelho são as boas novas. É motivo da gente celebrar o que Cristo fez por nós. Outro ponto também é a alegria da criação. A própria criação tem que nos deixar alegre, aquilo que Deus fez por nós. Tudo que tem à nossa volta, nós mesmos inclusive. E não apenas só com o que está à nossa volta, nós temos que ficar alegres como criação. Alegres por Deus ter nos dado vida, alegres pela bondade de Deus e misericórdia dele, pelo amor dele. E a gente pode ver também que a própria palavra de Deus também é motivo de alegria. A própria Bíblia, a palavra que a gente tem para a gente poder ler quando a gente quiser, né? A gente tem em papel, a gente tem no celular, tem diversas formas, tem com comentário, tem sem comentário. E sabe por que a gente tem que ficar alegre com a palavra? Porque ela é aquilo que nos alimenta. É como a gente sabe o que Jesus tem para nós, o que ele quis nos dizer. E eu tenho até um exemplo, nesse eu achei um exemplinho, em Neemias 8, vocês podem anotar para ler em casa, porque eu não vou ler, porque ele é meio longo para a gente ler agora. Mas Neemias 8 fala do povo voltando do exílio da Babilônia, e Esdras, ele começa a ler os livros de Moisés para o povo. E aí os levitas, os líderes, explicavam pro pessoal, pro povo, enquanto Esdras ia lendo, eles iam explicando, né? Ó, é assim e tal. E vocês vão ver lá, se vocês lerem, que o povo ficou muito alegre. Eles ficaram maravilhados com aquilo. Eles celebraram, por causa que eles não conheciam a palavra de Deus. Eles estavam longe. E daí, com Esdras lendo para eles os livros de Moisés, eles viram, nossa, esse é o nosso Deus. É assim que a gente pode viver agora. É assim que a gente vai conseguir adorar o nosso Deus. Agora a gente sabe. Eles ficaram alegres de ouvir. E nós temos a Bíblia para ler. Então nós temos que ficar alegres por ter a palavra de Deus. Por isso a gente precisa se voltar às Escrituras. A gente precisa ler. E temos que se alegrar, principalmente por pertencer à família de Cristo. Essa é uma das maiores alegrias que a gente tem que ter. E para fortalecer essa alegria no Senhor, a gente tem que buscar cultivar o fruto do Espírito Santo. Para a gente realmente ter alegria com isso. O terceiro ponto que Paulo cita é a paz. Essa paz que Paulo está falando, ele não está falando da paz que Deus criou quando nos salvou, ou da paz que Deus nos dá para que a gente seja tranquilo. Não. Paulo está falando de viver em paz com outras pessoas. E esse viver em paz é aceitar os outros como eles são, assim como Jesus os aceita. Paulo está querendo dizer que o cristão ele deve ser um pacificador. Ele tem que ser um agente da paz. Um bom exemplo de paz que a gente tem está lá em Romanos 14, 19. Vamos até ler. Abre em Romanos, capítulo 14, versículo 19. Lembra que eu falei daquela historinha entre os gentios e os judeus? Então, o capítulo 14 e o capítulo 15 de Romanos, Paulo ele exorta ambos os lados para que eles estejam se entendendo. E aí no versículo 19 do capítulo 14 ele disse, por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Paulo está dizendo, não criem intriga, vivam em paz. E é isso que a gente tem que buscar em nossa vida. E Cristo? Qual que era a paz de Cristo? A gente tem um bom exemplo em Lucas 22,
a partir do versículo 50, a gente tem o relato da prisão de Cristo. E quem já leu sabe que no relato da prisão de Cristo, um dos discípulos pegou uma espada e arrancou a orelha de um dos guardas lá que vieram pegar Cristo, um dos soldados. E aí Cristo disse, peraí, não é assim que a gente vai fazer as coisas aqui. Cristo, ele estava intervindo porque ele não queria uma rebelião. Cristo, ele se entregou em paz. Cristo pregava paz. Cristo é um grande exemplo de paz para nós. Será que a gente tem vivido em paz uns aos outros? Viver em paz também é pedir perdão. Ou perdoar também. Será que a gente tem feito isso? Se a gente quiser ser semelhante a Cristo, a gente precisa viver em paz. E para viver em paz, a gente precisa cultivar o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. O próximo é a paciência. O que é a paciência? É uma habilidade, inclusive, paciência. É uma habilidade porque tu tem que realmente ter essa habilidade de aguentar algum tipo de oposição ou sofrimento, ou também a habilidade de tolerar os pontos fracos dos outros. Como assim? Por exemplo, no primeiro ponto, quando um cliente liga contigo e começa a ficar bravo contigo, grita contigo, tu tem que ficar calmo. Tem que ser paciente. Deixa ele ter um momento dele e fique calmo. Seja paciente, espere passar aquele momento. E no segundo ponto, também tolerar, é quando tu vai tentar, por exemplo, explicar alguma coisa para alguém que não conhece aquilo que tu está explicando e essa pessoa tem dificuldade de aprender e de entender. Tu tem que ser paciente, tem que ter calma para explicar isso para a pessoa. E Cristo, ele era bastante paciente também. Vamos abrir lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 24. Diz assim, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pedro, ele é bem claro quando ele diz que Jesus ele foi um exemplo para nós, para que a gente possa seguir os passos dele. E depois ele vai falando algumas coisas e aí ele fala que Jesus ele não revidava, ele era insultado. Inclusive, no julgamento dele, ele não se defendeu. Ele era um cara pacífico, ele não queria briga, ele não queria intrigas, ele não queria discórdia. Ele suportava tudo que faziam com ele. E da mesma forma, nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Como que a gente vai ser paciente? Quando a gente se entregar ao Espírito e deixar ele agir em nossa vida. Quando o fruto do Espírito Santo for cultivado em nossa vida. O próximo é a amabilidade. O que é amabilidade? Uma palavra complicada, né? Mas a amabilidade é basicamente ser amável. E ser atencioso também. E se tem alguém que a gente vê que é amável e atencioso, é Jesus. Onde é que a gente pode ver um exemplo da amabilidade de Cristo? Em Lucas 7. Lucas 7 tem um exemplo, a partir do versículo 37, que a gente tem um relato que Jesus ele estava em um local e chega uma mulher, uma pecadora. Já não bastava o fato dela ser mulher, ela era pecadora também. E ela chega e ela começa a chorar nos pés de Jesus, ela beija os pés de Jesus, e ela derrama perfume nos pés de Jesus. E as pessoas lá à volta dele disseram, nossa, mas ele está dando atenção para essa mulher. Essa mulher não merece, ela é pecadora. Naquela época isso era condenável, né? Um homem dar atenção a uma mulher. Na época era assim. Mas Jesus não. Ele olha para ela e diz, os seus pecados foram perdoados. Porque ela tinha entendido. E Jesus deu atenção para ela. E esse não é o único relato que Jesus, ele dá a amabilidade de Jesus. Várias passagens dos evangelhos nos vão perceber que Jesus ele estava indo fazer alguma coisa e de repente as pessoas vinham e queriam chegar nele, tocavam nele, ele parava tudo e dava atenção para as pessoas. Normalmente a gente é muito ocupado, né? A gente não tem tempo para as pessoas. A gente pede para as pessoas esperarem que a gente acabe de fazer o que a gente está fazendo para depois dar atenção para as pessoas. O meu tempo, ele é muito importante. Então eu preciso fazer o que eu estou fazendo agora. Depois eu falo contigo. Jesus não era assim. E eu sei que talvez seja difícil para nós a gente ter esse atributo no nosso caráter, essa amabilidade, né? Mas a gente tem que lembrar que o Espírito Santo habita em nós. E a gente precisa cultivar esse fruto do Espírito Santo para a gente desenvolver essa amabilidade. E essa amabilidade, se a gente deixar ela aflorar,
ela vai se tornar um hábito. E essa amabilidade vai atrair as pessoas para nós. E nós vamos ter a oportunidade de falar de Cristo para outras pessoas. A gente não tem nada a perder de deixar o Espírito Santo agir em nossa vida e fazer o que ele realmente veio para fazer. Então, busque cultivar o fruto do Espírito Santo também para desenvolver a amabilidade em sua vida. O sexto é a bondade. A bondade está muito próxima de amabilidade. Ela está muito próxima porque bondade significa ser bom, ser generoso. E uma pessoa boa, ela faz o bem inclusive para quem não merece. A gente olha, nossa, está fazendo bem para aquela pessoa, mas essa pessoa não merece. Mas a pessoa ela não se preocupa com isso porque ela é boa. E ser bom, essa bondade, ela também está relacionada com transparência. Essa bondade não pode ser falsa. Ela não pode ter interesses. Deus, inclusive, ele é bom o tempo todo. E Jesus também era. A gente olhar a bondade de Cristo, a gente tem um exemplo lá em Atos 10, 38, que diz que Jesus ele andou por toda parte fazendo bem. Onde quer que Jesus ia, ele fazia o bem. Ele é o exemplo de bondade em pessoa. Isso não significa apenas que Jesus ele era gentil, que ele era amoroso com as pessoas, né? O que ele realmente era. Mas significa mais. Significa que ele era comprometido em fazer a vontade de Deus. Porque Deus estava com ele. E se Deus é bom, então fazer a vontade de Deus está relacionada com bondade. Bondade é fazer o que é certo, é não pegar atalhos. Jesus ele nos instrui a sermos bons. Vamos ler em Lucas. Abre aí em Lucas. Lucas capítulo 6. Capítulo 6, versículo 43 até o 45. Diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos e espinheiros, nem uvas e ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Os nossos atos, eles demonstram o que nós somos. Jesus ele está falando aqui sobre a questão da árvore, dos frutos da árvore. Mas o que realmente a gente pode tirar disso é que se a gente tem bondade no nosso coração, os nossos atos vão ser bons. Então Jesus ele pede para a gente fazer isso. E a gente precisa exercer essa bondade. Então, cultive o fruto do Espírito na sua vida. Porque até mesmo em Romanos 12, 21, Paulo nos instrui que a gente tem que vencer o mal com o bem e não com o mal. Então a bondade é importante para nós também. O sétimo é fidelidade. A fidelidade ela pode ter relação com duas coisas. A primeira é uma questão de confiança, honestidade, ser fiel. E a segunda é quando a gente fica um longo prazo sendo fiel a alguma coisa. Esse segundo ponto é mais fácil de exemplificar se vocês lembrarem quando a gente vai fazer um contrato com uma operadora de telefonia, tu tem a fidelidade. Você tem que ficar com aquela empresa durante certo tempo. Isso é uma fidelidade. Então nós devemos, obviamente, ser fiéis a Deus. Mas, como comentei no início, a gente está falando de relacionamento. Então nós temos que ser fiéis uns aos outros. Será que nós temos sido fiéis uns aos outros? Será que nós temos sido confiáveis? E no segundo ponto, será que a gente tem tido compromisso? Ou a gente não avisa ninguém, chega atrasado nos locais e deixa todo mundo esperando? Se tem uma coisa que Jesus era ser fiel. Jesus era um cara muito fiel. Vamos abrir lá em Lucas 22, 42, só avançar um pouquinho. Aqui, em Lucas 22, 42, Jesus, ele está no monte orando ao Pai. E ele diz assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu poderia ter pego outros exemplos, mas esse me chamou muita atenção. Porque Jesus, ele estava a ponto de se entregar. Ele tinha uma missão, ele sabia qual era a missão. Mas ele sabia que ele ia sofrer com essa missão. E ele chega para Deus e ele diz: afasta de mim esse cálice, mas só se tu quiser. O que eu quero mesmo é que a tua vontade seja feita. Eu preferia não sofrer, mas eu quero que a tua vontade seja feita. Isso é maior. É melhor que a tua vontade seja feita do que qualquer outra coisa. Então, Jesus ele era fiel à missão dele. Ele era fiel a Deus. E da mesma forma como Jesus tinha essa fidelidade, nós temos que buscar essa fidelidade também. Sermos fiéis uns aos outros. Não existe esse esquema de passar o que a gente vê no nosso discipulado para outras pessoas ou para o nosso discipulador. Se a pessoa que eu discipulo me contou alguma coisa, eu não vou falar para o meu discipulador. Fica no discipulado.
porque isso é fidelidade. Senão a gente não vai ser fiel. E a gente tem que ser fiel também com as coisas que a gente diz que a gente vai fazer. A gente tem que ter compromisso. Então busque cultivar o fruto do Espírito em sua vida. O próximo é mansidão. O que é mansidão? Mansidão é ser manso. Mas mais que isso, é aprender como reagir a críticas. Aprender como reagir quando alguém faz algum mal para ti. Como reagir com algum tipo de rejeição, mas não com violência. Não com autodefesa. Não com ataques, mas com brandura. Sem ira. E a mansidão, ela está muito próxima da paciência e da humildade. Como é que era a mansidão de Cristo? Vamos voltar ali para Mateus. Volta alguns livros. Mateus capítulo 11. Para a gente ver como é que era essa mansidão de Cristo. Será que Jesus ele era manso também? Será que ele tinha mansidão? A gente vive num mundo em que a gente é influenciado a sermos como os heróis, a sermos fortes. A gente é influenciado que a gente tem que ser vencedor. A gente tem que vencer. Mas Jesus ele nos ensina que a gente não precisa ser melhor que os outros e passar a perna em todo mundo. Não, ele diz assim, no versículo 28 até o 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus ele fala que ele mesmo, ele era manso e humilde de coração. Jesus era assim. E se a gente quiser ser semelhante a ele, a gente sabe o que a gente tem que buscar. E se ele falar de si não é suficiente, a gente tem que lembrar quem é que falava. Tá lá em Mateus 5,39, se quiser anotar. Mas quem que falava que tinha que dar outra face? A pessoa que falava que tinha que dar outra face era a mesma que sofreu sem retribuir nada, todas as agressões, todo o sofrimento que sofreu. A gente leu lá em 1 Pedro, né? O quanto que ele sofreu sem retribuir nada. Esse era Jesus. Vamos avançar lá para Efésios. Efésios 4, versículos 2 e 3. A mansidão, ela é extremamente importante para nós vivermos em igreja. Além da paciência e da paz também. Versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sejam humildes e dóceis, sejam pacientes e façam todo o esforço para conservar a paz. Esse capítulo de Efésios 4 fala sobre a unidade da igreja. Então a gente percebe que esses 3 pontos, mansidão, paciência e paz, são extremamente importantes para viver em igreja. Vamos ao próximo. O 9º e último é o domínio próprio. E esse eu percebo que ele tem provavelmente muita relação com aquela lista das obras da carne que a gente viu. Né? Está muito relacionado com aquilo. Por que eu digo isso? Para a gente entender melhor essa relação do domínio próprio, a gente entender o que é o domínio próprio, a gente tem que entender o que nós somos. Nós, como homens, seres humanos, nós temos uma natureza pecaminosa. Isso significa que tudo que a gente fizer, qualquer coisa, indiferente do que seja, vai ser pecado, mesmo que a gente não queira. Tudo. Só que, tem um porém, só que, quando Jesus morreu na cruz por nós, quando o Espírito Santo veio habitar em nós, o Espírito Santo que é o Consolador, o Espírito Santo que conhece o coração de Deus e conhece a vontade de Deus, nos deu a capacidade de entender a vontade de Deus. Então, no momento da nossa conversão, nós adquirimos a capacidade de saber o que é pecado e o que agrada a Deus. Antes a gente não tinha essa capacidade. Mas agora a gente tem a escolha. E a gente pode escolher fazer ou não a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade da nossa própria carne é o domínio próprio. Temos domínio sobre nós mesmos. E como eu falei, usando esse entendimento relacionado ao pecado, a gente não teria como olhar para Cristo e dizer que Cristo teria esse domínio próprio igual a nós. Porque Cristo não tinha pecado. Cristo ele já tinha relacionamento com Deus, Cristo ele já tinha relacionamento com o Espírito Santo, ele já conhecia a vontade de Deus. Mas mesmo assim, a gente pode ver que Cristo ele tinha domínio sobre ele mesmo também. De formas diferentes. Cristo também era tentado. Cristo ele sofria tentações. E ele buscava apenas a vontade do Pai.
Como a gente vê no versículo que a gente leu antes, Lucas 22:42, em que Cristo ele pede para o Pai, afasta de mim o cálice, mas eu quero que seja feita a tua vontade, não a minha. Cristo, ele tinha domínio próprio sobre a sua carne, sobre as suas vontades, porque ele queria fazer a vontade do Pai. De certa forma, a vontade dele era totalmente aquilo que Deus queria, a vontade do Pai. E não apenas isso, se a gente quiser olhar mais para Cristo, a gente pega o relato de Cristo no deserto. O relato de Cristo no deserto, Satanás ele tenta a Cristo em diversos pontos que Cristo poderia realmente ser tentado. Mas em momento nenhum, Cristo caiu. Ele se apoiou na palavra de Deus e ele fez a vontade do Pai. Ele tinha domínio próprio. Ele conseguia só buscar a vontade do Pai. Então, olhando esses 9 pontos, que muitas vezes a gente lê esse texto de Gálatas 5, mas a gente não percebe o que está por trás disso tudo. A gente não percebe que cada um desses pontos que Paulo cita são comportamentos, são características do caráter do cristão que nós deveríamos ter se o Espírito Santo realmente tivesse, o fruto do Espírito realmente tivesse saudável na nossa vida. Então, analisando tudo isso, agora que a gente conhece cada um desses 9 pontos, agora que a gente entende eles, como é que a gente vê as nossas vidas? Será que a gente realmente tem o fruto do Espírito Santo saudável? Analisa na tua vida. Se tu consegue ver todos esses pontos fortes na sua vida, então continue andando assim. Como eu falei no início, né? Um daqueles 3 pontos. Continue andando no Espírito. Continue buscando mais. Ajude outras pessoas a buscar da mesma forma. Agora, se alguns deles estão fortes, aí tem uns outros que estão mais fracos. Nesses que a gente citou, esses 9 pontos. E alguns talvez nem existam. Então acho que está na hora de se apoiar um pouquinho mais na leitura da Bíblia, buscar mais a Deus e todas essas coisas para a gente cultivar melhor o fruto do Espírito. Agora, se tu tem dificuldade de observar esses pontos na sua vida, se o seu caráter não demonstra e não aparenta esses pontos, então eu acho que precisa se entregar a Deus nesse momento. Acho que é o momento de se entregar totalmente, porque talvez tu não esteja cultivando o fruto do Espírito em sua vida. Mesmo que tu tenha passado pela conversão, mesmo que o Espírito Santo já habite em ti, mas talvez tu não buscou mais. Tem que buscar mais. E o fruto do Espírito Santo ele é muito importante para nós. Como eu disse, ele é importante para nós vivermos em igreja, ele é importante para nós nos relacionarmos uns aos outros, ele é importante para termos um bom relacionamento com Deus também. E o fruto do Espírito também é importante para nós falarmos de Jesus para as outras pessoas. Se o fruto do Espírito Santo, cultivado em nossa vida, crescendo saudavelmente, vai demonstrar que nós somos semelhantes a Cristo, as pessoas vão ver Cristo através de nós. Como é que eu vou falar de Jesus para uma pessoa se eu não pareço com Cristo? Eu vou chegar, Jesus Cristo é muito importante, e ele mudou minha vida e tal, e eu quero que tu conheça ele também. Se eu for semelhante a Cristo, a pessoa vai ver que eu realmente estou falando sério. Senão ela vai dizer, por que tu quer vir falar de Cristo? Olha o que tu faz aí com as pessoas. Olha como que tu se relaciona com as pessoas. Tu tá vindo falar de uma pessoa, mas tu não tem nada a ver com essa pessoa que tá falando pra mim. Então a gente tem que ser semelhantes a Cristo, até mesmo para evangelizar. E é importante por isso o fruto do Espírito. E o próprio Jesus disse, lá em João, vamos abrir lá em João. Ele disse que o Espírito Santo seria enviado. João 14, versículos 25 e 26. Diz assim, tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo, o propósito dele é nos ajudar a entender a vontade de Deus. É nos ajudar a lembrar o que Jesus fez por nós. É nos ajudar a lembrar que o caráter de Cristo tem esses 9 pontos, e muito mais talvez. Paulo citou 9 pontos, que o fruto do Espírito Santo faz com que apareça em nossas vidas. Se nós não conseguimos perceber isso em nossas vidas, então a gente tem sérios problemas de relacionamento com Deus. Então reflita agora sobre o que a gente estudou hoje. Aproveita esse momento, fecha teus olhos, baixa a cabeça. Aproveita e reflete sobre esses pontos que a gente estudou, sobre o fruto do Espírito, e coloca para Deus o que tu quer fazer com isso. Se tu quer continuar aprendendo mais dele, se tu quer crescer com o fruto do Espírito sendo cultivado, coloca para Deus, se entrega
e que possamos cada vez mais ser semelhantes a Cristo. E depois eu vou fazer uma oração para encerrarmos. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque através da Tua palavra, Deus, nós podemos conhecer mais de Ti, Deus. Nós podemos conhecer aquilo que Jesus fez por nós e também conhecer o Seu caráter, para que a gente realmente possa medir, Deus, o nosso relacionamento contigo, a nossa intimidade e o quanto somos semelhantes a Ele, Deus. Que possamos cultivar o fruto do Espírito Santo em nossas vidas, para que cada vez mais possamos ver cada um desses atributos presentes em nosso caráter, Deus. Que ele possa crescer, Senhor. Que eles possam estar amadurecendo, Senhor, em nossas vidas. E que possamos, Senhor, através disso, possamos demonstrar, Senhor, Cristo em nossas vidas e mais pessoas possam perceber a mudança que só Tu pode fazer. Te peço por isso, para cada uma dessas pessoas que estão aqui, e principalmente por mim também, porque, como comentei no início, também tenho essa dificuldade, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.